várias religiões, tem injustiças históricas de não só décadas, de séculos, né? Que ambos esses povos passaram por uma vitimização histórica. Israel, né? Foi um povo que foi expulso dessa região há mais de 2000 anos. No exílio, foi perseguida assim, sistematicamente, mas sistematicamente. Isso não começou com Hitler. Por exemplo, em 1290, o governo da Inglaterra expulsou todos os judeus. Em 1492, quando Colombo chegou nas Américas, foi o ano com o decreto de Alhambra que a Espanha expulsou todos os judeus. Teve massacres em todos os lugares, então teve a migração, os judeus fugiram para o leste europeu. Mas nunca foram plenamente... nunca conseguiram escapar de um antissemitismo que marcou a história da Europa. Então, depois do Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, e o movimento sionista ganhando força, eles formam um Estado. Aliás, isso é até a primeira coisa que a gente podia até explicar para a galera direitinho. O que é o sionismo, né? Ou esse movimento sionista? Para fazer essa definição aí para o pessoal entender o que é. Sim. E só para completar esse pensamento, assim, dizer, então tem essa história de vitimização, mas do lado dos palestinos também tem. E os dois estão certos. Os dois estão certos. Tem histórias terríveis assim, dos dois lados, e o choque agora desses ataques terroristas em Israel é muito grande. Mas o trauma da população palestina é enorme também. Então, quando você tem isso, você tem aí a receita ideal para uma luta que mobiliza todos e que deixa muito pouco espaço para as pessoas dizerem como a gente vai voltar à mesa para conversar. Ninguém quer conversar agora porque todo mundo está com... Tá inflamado, não é ele, né? só que sofreu, é o pai, é o avô e são todas as outras gerações também. Então, e aí eu vou falar sobre isso, mas a gente viajou para... Eu fiz parte de várias viagens para a região, e uma coisa muito comum é, quando você fala com alguém na Cisjordânia ou em Israel, as pessoas te contam do sofrimento dos seus antepassados. Então, eu estender a mão, eu estou traindo toda a minha família. É muito difícil, é muito difícil. Não sou só eu. Eu cresci dizendo, eu preciso... defender a honra daqueles que sofreram antes de mim. Então, todo mundo carrega isso nas costas. Certo. Então, assim, é a mãe de todos os conflitos, basicamente. Mas, assim, para voltar para o movimento sionista, o povo judeu, cuja origem é onde está mais ou menos o Estado de Israel hoje, se espalha pelo mundo em função de não conseguir se manter no lugar onde está. Isso é muito comum. Aliás, o que hoje é Israel e Palestina foi dominado por grupos diversos. O Império Romano, o Império Otomano, os britânicos, ou seja, isso é normal. E aí, aliás, isso é uma coisa muito importante. A maioria das regiões do mundo passou por muitos donos diferentes. Sim. E se todo mundo quiser ter de volta o que um dia ocupou, a gente vai ter uma guerra mundial eterna. Você pegar a Europa ali, tem paizinho que já foi de várias coisas, né? Então, no meu caso, por exemplo, a família da minha mãe é de Alsácia, que quando eles moravam lá, era a Alemanha. Só que depois a Alemanha perdeu esse território, hoje é França. Então, perderam tudo. E foram obrigados a migrar para dentro da Alemanha sem nada. E da família do meu pai é da Prússia antigamente, o que também era Alemanha. E a Alemanha também, depois de 2 guerras mundiais, perdeu aquilo, hoje é Polônia. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Eram de classe alta, lá atrás, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Perderam tudo e chegaram em Berlim sem nada, só com a roupa deles. Então, a pior coisa que pode acontecer é se um dia alguém na Alemanha diz, sabe aquele território lá dos seus avós? É nosso. É o nosso. Só que tem muitos países que já passaram por lá.
E isso, na essência, está aqui acontecendo no Oriente Médio. Porque aquilo era um dia dos judeus, mas também era dos palestinos. Essa terra não tem um dono único. Isso é o grande problema, sobretudo na Europa e no Oriente Médio. Aqui um pouco menos, porque não houve tanta movimentação histórica, né? Mas, enfim, esse é o grande problema. Então, os judeus conseguiram, o que é bastante significativo, conseguiram, ao longo dos séculos, manter sua identidade. O que é pouco comum, na verdade, porque tem muitos povos que desapareceram, acabaram se movendo para outras regiões e não souberam manter sua... e acabou, né? Exato. Uhum. Né? Tem uma grande quantidade de culturas que se perderam ou acabaram sendo absorvidas por outras culturas. Os judeus conseguiram fazer isso, o que não quer dizer que não houve uma integração real nas suas respectivas sociedades. Os judeus, por exemplo, tiveram um altíssimo número de judeus lutou nas Forças Armadas da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, era para muitos deles muito surpreendente que 15 anos depois dessa derrota surgiu uma pessoa que questionou o patriotismo dessas pessoas, que arriscaram suas vidas e muitas morreram, certo, defendendo a pátria. E aí vem um cara que diz, na verdade, a culpa pela nossa derrota é dos judeus. Então, essa história, o Hitler, que vamos dizer, é o elemento mais visível do antissemitismo, vem bebendo de uma longuíssima tradição, porque para um político, sobretudo, né, na história, é muito conveniente culpar certos grupos. Né? Isso. Acontece em praticamente todos os lugares, sempre houve tentativas de o que a gente chama de externalizar a culpa. Alguma coisa vai mal, a economia está ruim. Então, é a culpa de alguém. No caso da Alemanha, menos de 1% da população. Então, inflação, não sei o quê, foi culpa dos judeus. E aquilo, obviamente, faz sentido para uma parte da população que é muito frustrada. E é muito mais popular dizer a culpa desse grupinho do que dizer, olha, em primeiro lugar, uma crise econômica mundial, não tem o que fazer. E a gente vai ter que investir mais em educação, enfim, para lidar com essa questão. Passar por isso. Então, né? O movimento sionista nasce no século XIX. Tem do Herzl, tem um livro famoso que era um judeu de Viena, que se chama O Estado Judeu. E a partir daí ganha forma uma ideia de que a única forma de garantir a segurança e a liberdade plena dos judeus é a construção de um Estado judaico que possa se defender, porque individualmente sempre houve e sempre haverá violência antissemita. E, de fato, infelizmente, em todos os países da Europa sempre teve, em alguns países muito mais, como no caso da Alemanha, mas quem lê a história europeia vai ver assim, toda hora, e tem um museu judaico em Berlim, e tem, enfim, Israel também, excelentes museus. E quem acompanha essa história, é uma história de perseguição. Entendi. E aí, isso em 1917, o chanceler do Reino Unido, Balfour, faz uma declaração dizendo que o Reino Unido se compromete com a criação de um Estado judeu. Houve naquela época algumas considerações sobre onde seria, mas em função da relevância daquele lugar, há uma pressão política enorme para que o Reino Unido, que controla naquele momento ainda essa região, facilita esse processo. Agora, e eles queriam, pelo que eu sei um pouco da história do meu lado aqui, de ter trabalhado com petróleo, eles pensavam que ali ia ter muito petróleo, igual tinha ali na Arábia e tal, né? E meio que furaram ali aquela parte toda, né? Mas acabou que eles não acharam nada, né? Não. Até tem gente hoje dizendo que tem grandes reservas de petróleo em Gaza, etc. Eu
Eu acho que isso tem, acima de tudo, realmente tem acima de tudo a ver com o valor simbólico daquele lugar. É a volta àquele lugar. Agora, uma coisa importante lembrar. Muitas vezes o debate público, as pessoas sugerem que aquilo foram pessoas que vieram da Europa, que não tiveram relação nenhuma com o Oriente Médio, para chegar lá e ocupar e expulsar. Judaico, é isso. Exato. Só que a maioria da população de Israel hoje tem origem na região, porque tinha muitos judeus no Iraque, na Jordânia, em Marrocos, ou seja, Egito também. Uma presença de judeus que acabaram, em muitos casos, sendo expulsos. Então, não é exatamente assim que o povo judeu é um corpo estranho, assim, que não tem uma relação no Oriente Médio. Agora, não era uma terra vazia. Era, obviamente, uma população que considera aquilo seu também. E, legitimamente, ou seja, ambos têm aí um ponto, assim, ambos estão certos ao dizer aquilo. Ambos têm razão nesse ponto. Exato. Né? E houve, na verdade, houve um processo que é muito típico na história, que houve um conflito entre sionistas, os britânicos, que, aliás, em alguns momentos houve até, por exemplo, ataques terroristas sionistas contra os britânicos para avançar com a criação de um Estado. Houve milícias judaicas contra a população palestina, houve ataques dos palestinos contra os outros grupos e os colonos judeus que chegaram conseguiram se impor e o Estado de Israel foi oficialmente com a ajuda das Nações Unidas, criado em 1948. E logo depois teve o primeiro conflito entre várias nações árabes e o Estado de Israel, que inicialmente a proposta... O Estado de Israel, então, ele foi desenhado pelo pessoal da ONU, é isso? Pode dizer? Teve uma participação, obviamente, de grupos sionistas, os do Reino Unido, sim, mas é preciso também lembrar que em 1948 o mundo estava em choque coletivo, porque pela primeira vez todo mundo viu aquelas imagens do Holocausto, que foi uma coisa inédita em várias dimensões. Houve, obviamente, genocídios ao longo da história, mas aquilo foi um esforço industrial de um país muito desenvolvido economicamente falando, que se dedicou a exterminar uma parte da sua população de maneira sistemática, né? com campos de concentração, com trens, assim, para aumentar ao máximo o número de vítimas. Então, aquilo chocou, vamos dizer, não só a elite, mas a imaginação coletiva. Certo. E eu lembro que a minha avó, que é de Berlim, ela, que tinha naquela época, quando terminou a guerra, em torno de 20 anos, ela foi levada, como toda a população da Alemanha, foi levada pelas forças da ocupação depois, os soviéticos, os americanos, os franceses e os ingleses. Todo mundo teve que entrar e visitar os campos de concentração quando ainda havia as vítimas dentro do campo de concentração. Então, ela, aos 20 anos, passou e tinha cadáveres até montanhas de cadáveres, né? Para dizer, olha, aquilo é real. E ela faleceu faz 15 anos, mas nunca se recuperou nunca esqueceu daquilo, né? Então, isso é verdade. Isso, assim, com o apoio da ONU, se desenha um mapa de um Estado israelense e um Estado palestino. E aquela proposta ela não é aceita pelo mundo árabe. Inicia-se uma primeira guerra contra Israel, que naquele momento era um país pobre, muito pobre, de gente do mundo inteiro, que ainda tinha que construir uma identidade nacional, que falava idiomas diferentes, etc.
E aí aconteceu uma coisa que, se a gente olha a relação Israel-Palestina desde a Segunda Guerra Mundial, houve em vários momentos uma grande oportunidade para construir uma convivência pacífica. E se o povo palestino pudesse voltar para 1948, provavelmente diria, vamos aceitar isso, porque havia uma divisão mais ou menos igual, que muitos palestinos diziam era injusto, porque aquilo era 100% palestino. A gente não quer um Estado de Israel aqui. Entendi. Nós fomos expulsos, teve muita violência contra dezenas de milhares de palestinos que foram expulsos, que é hoje na história palestina conhecido como Nakba, a grande catástrofe, quando eles tiveram que abandonar as suas terras. Enfim, como aliás, mas aquilo e sem querer minimizar isso, essa é a história do Oriente Médio, né? Um povo tentando expulsar o outro, são brigas muito sangrentas. Em todos os conflitos, os grandes, 1948, 67, 73, em cada conflito há uma chance para estabelecer você conversar e criar ali alguma coisa. Dois estados, mas Israel vence praticamente todos esses conflitos de maneira geral e acaba reduzindo o espaço que um dia seria o Estado da Palestina, e hoje chegamos a um ponto, e aí o último grande momento para mim foi em 93, quando, com a ajuda dos Estados Unidos, se assinam os Acordos de Oslo, que basicamente apresenta o desenho para um Estado palestino, já com território muito menor do que em 48, mas se hoje os palestinos pudessem voltar para 93, topariam na hora, porque... E aí, em função dessa assimetria de poder, com cada conflito, Israel acaba ocupando mais espaço e tornando a criação de um Estado palestino menos viável. E hoje estamos numa situação em que muitos dizem que aquele sonho dos dois Estados, ele talvez não seja mais viável, porque aquilo que resta de Gaza, depois desse conflito, vai ser uma terra arrasada. E a Cisjordânia, em função dos assentamentos judaicos, né, muitos colonos que estão começando a ocupar terras mais férteis da Cisjordânia, também tornam a criação de um Estado economicamente viável muito difícil. Então, eu acho que, ao longo da história, para resumir, as lideranças palestinas erraram muito, mas as lideranças israelenses, sobretudo este governo, em nada ajudou para que os dois estados pudessem viver de maneira pacífica, porque há elementos no atual governo israelense que basicamente não aceitam o Estado israelense, e quem comanda hoje Gaza, que é Hamas, e que também possui muito apoio.